De acordo com as estatísticas da Federação Internacional de Diabetes, atualmente o número de pessoas com diabetes no mundo já supera os 250 milhões. Como combater e se prevenir dessa doença é o tema do Cabeça para Cima de hoje. Eu sou Ana Diaba e tenho o prazer de estar com vocês aqui. E para debater esse assunto, é claro, nós temos aqui 3 convidados muito especiais. Vamos conversar com o Dr. Isidoro, que é diretor da Associação Carioca dos Diabéticos. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. E como você mesmo disse, 250 milhões de diabéticos no mundo. Isto é muita gente. E esses números mostram que o diabetes é um dos maiores desafios do século XXI e uma das maiores epidemias, tá, entre as doenças crônico-degenerativas. Então, doutor Isidoro, acho que assim, uma pergunta que é inicial seria: as pessoas têm facilidade de detectar que estão com diabetes? Ana, esse é um item importante. É muito fácil saber se está com diabetes ou não. Basta um exame de sangue. E esse exame chama-se exame da glicose. Que glicose é o sinônimo de açúcar, a dosagem do açúcar no sangue. O açúcar não ocasiona o diabetes, tá? O açúcar está completamente absolvido como causa do diabetes. Tanto é que não se faz nenhuma campanha de saúde pública contra o açúcar. Mas se considerarmos que o excesso de ingestão de açúcar leva à obesidade, e a obesidade em si atrai o diabetes, sim. Então, se o açúcar não está relacionado com diabetes, o que causa o diabetes? O que causa o diabetes, na sua gênese mais importante, é uma doença genética. Não, o diabetes não é uma doença para quem quer, é uma doença para quem pode. Ou seja, nós temos que ter uma marca genética para se tornar diabéticos, tá? Além do mais, se uma pessoa já tem essa marca genética e se torna obeso, então 2 fatores se sobrepõem: o fator genético e o fator ambiental. Aí sim aumentam muito mais as chances de uma pessoa se tornar diabética. E a medicina não sabia isso há alguns anos atrás, né? E graças aos conhecimentos que nós vamos tendo no curso dos anos, hoje em dia podemos até curar o diabetes, sendo que emagrecendo esses obesos é possível reverter a doença. Essa é uma boa notícia, né? Coisa que no passado não se sabia. Então, assim, a gente tem o diabetes, ele é uma doença genética, certo? Certo, é uma doença genética. Genética, hereditária. Hereditária, não está ligada à ingestão Não está ligada à ingestão do açúcar. Tem muita gente que come muito açúcar e nunca vai ficar diabético. Certo, tá? Tem o estresse do dia a dia, pode ser um fator que starta o diabetes? Pode. O estresse, ele pode engatilhar um diabetes pré-existente. Quais são os tipos de diabetes que nós temos, que são possíveis de serem detectados? Para depois o senhor me falar sobre essa questão da insulina. Nós podemos considerar de que diabetes é um conjunto de doenças diferentes, tá? Mas que tem um objeto em comum, que é a glicose elevada. Também temos os diabéticos que não precisam de insulina. A insulina só entra quando a doença atinge uma gravidade tal em que comprimidos não conseguem reduzir a glicemia a níveis normais, né? Qual é a relação entre tomar muita água, fazer muito xixi? No adulto, tá? E na criança também, uma das manifestações clínicas do diabetes é excesso de sede, tá? Excesso de fome, né? E excesso de urina e emagrecimento. Um teste de glicemia anual evita que esses sintomas apareçam. Ou seja, quando há o excesso de sede, o excesso de fome, o excesso de urina aparece, a doença já está muito avançada, né? Enquanto que o teste de glicemia permite que o médico e o paciente logo seja tratado com antecipação, evitando a progressão da doença. Outro fator muito importante no diabetes
tá, que nós temos que estar atento em termos, inclusive, de saúde pública, é a questão de amputação de membros inferiores, né? O diabetes, quando não bem cuidado com o passar dos anos, porque muitas vezes o diabetes passa 20 anos invisível. Se a pessoa não fizer exames, pode não se aperceber que está diabética. Porém, esse excesso de concentração de glicose está minando o organismo. E essa hiperglicemia, esse excesso de açúcar, juntamente com o excesso de gorduras, leva a uma diminuição circulatória das pernas. E hoje em dia, o diabetes é a principal causa de amputação de membros inferiores. A hiperglicemia, que é o excesso de açúcar, facilita o crescimento da bactéria, né? O açúcar é a comidinha da bactéria. Então, a bactéria adora um diabético. Para o telespectador visualizar bem, é como se fosse a gente colocasse um montinho de açúcar num canto e daqui a pouco vai estar cheio de formiga. Vai estar cheio de formiga. É mais ou menos isso. Né? A bactéria se alimenta de açúcar, né? Então, os diabéticos, eles ficam mais susceptíveis a infecções, tanto bacterianas quanto virais, né? Mas no que se refere ao pé diabético, né, nós temos a questão da infecção, né? Porque a hiperglicemia facilita o crescimento da bactéria e a bactéria dificulta a cicatrização. É um aspecto. Outro aspecto é que a diminuição da circulação sanguínea para os pés, devido a uma doença vascular, também dificulta a irrigação sanguínea da lesão, atrasando a cicatrização. E mais um fator, a doença do nervo das pernas dos diabéticos, que também dificulta, muitas vezes, a sensação da dor. Tive casos, e outros médicos, que todo mundo já ouviu histórias assim, de diabéticos que pisam em prego e não sente nada, dor. Quando chega em casa, tiram o sapato, observam que o sapato está todo cheio de sangue, né? E não sentiu dor. Né? Quer dizer, é um estado de neuropatia diabética que evoluiu com dormência do pé, teve uma lesão grave, pisou num prego, numa taxinha, ficou o dia inteiro andando, não sentiu nada e esse pé é um pé doente. Nós chamamos ele de pé diabético. Olha, a mulher, especialmente diabética, que engravida, tem que redobrar seus cuidados no controle da glicemia. Por quê? Porque a gestação com o curso de hiperglicemia, com diabetes descontrolada, aumenta muito a chance tanto de abortos quanto de malformações fetais. Quer dizer, então, é muito importante o bom controle do diabetes. Glicemia de jejum, com 12 horas de jejum, a pessoa vai ao laboratório e o nível normal é até 99. Tá? Se der acima de 99, o paciente, então, deve fazer um exame de curva glicêmica. Tá? Esse exame funciona da seguinte maneira, é um teste de sobrecarga. Repete-se o exame de jejum de 12 horas. No laboratório, toma-se um copo de água com açúcar, contendo 75 gramas de açúcar em 250 ml de água e bebe esse copo. Espera-se 2 horas no laboratório, lendo revista sem andar, sem fumar, sem subir escada, tá? 2 horas depois, uma nova dosagem glicêmica e é onde vai se comparar o exame de glicemia de jejum, 12 horas, com o de 2 horas após o copo de água com açúcar que eu falei. Olhando esse desnível, o da segunda hora pode chegar até 139. Se ultrapassar 139 a 200, é pré-diabético. Se ultrapassar 200, então essa pessoa já é considerada Falando diabética. um pouco sobre as pessoas que estão no entorno, né, ao redor do portador de diabetes. Como é que elas devem se comportar? Porque, via de regra, a gente diz, não come esse docinho, não faz isso, não faz aquilo. É uma pressão tremenda, né? A Silvia é preocupada já aí com a questão do sobrepeso. Então, como é que é essa questão, o peso ideal, né? Os cuidados especiais que as pessoas devem ter, que convivem com o diabético e o próprio diabético, por óbvio. É o seguinte, Ana, numa recente pesquisa sobre o que era mais difícil no tratamento do diabetes, tá?
E nós médicos pensávamos que o mais difícil fosse aplicar insulina, fosse fazer o teste de glicemia capilar. E a resposta nos veio mostrar que a parte mais difícil é a dieta. A alimentação do diabético é realmente uma alimentação especial. Se a glicemia estiver alta, por exemplo, 200, 300, tá? A próxima refeição deverá ser feita com folhas, folhas, legumes e carnes. E evitar as massas e os amidos. Porém, se esse mesmo diabético faz um teste de glicemia e o resultado dá 70, então, nesse caso, ele precisa comer massa, ele precisa comer um doce, ele precisa comer um macarrão, um arroz. E muitas vezes as pessoas que estão em torno logo criticam: o diabético está comendo açúcar, não pode. Mas ele não está vendo que naquele momento o diabético está com uma hipoglicemia. O efeito colateral da insulina, tá? É quando a insulina pode ser administrada em excesso ou a comida não alcança os níveis da insulina e isso dá um efeito colateral chamado hipoglicemia, né? Que é a glicose muito baixa e a pessoa passa mal. Nos últimos anos, devido a essa explosão de diabéticos novos que tem aparecido, tá? E também graças aos métodos de diagnóstico e também graças à divulgação, tá? Coisa que esse programa está fazendo nesse momento, é de que a porta de entrada do tratamento do diabético é o posto de saúde do seu bairro. Né? Quer dizer, se você tem uma pessoa diabética, se tem uma pessoa com glicose alterada, deve procurar o posto de saúde. Lá é a introdução, lá que se entra no sistema, lá esse diabético vai ser atendido, vai ser cadastrado na rede, tá? E deverá receber os medicamentos básicos gratuitos pelo governo. Há uma lei federal, inclusive em vigência, que garante o fornecimento gratuito aos diabéticos de todos os comprimidos necessários, tá? E também das insulinas e das fitas e aparelho de medir a glicemia. A explosão do diabetes, ela vem em decorrência da explosão da obesidade. É uma doença que vem na garupa da obesidade, né? As pessoas estão engordando, Ana, tá? As pessoas estão engordando porque elas estão comendo mais e fazendo menos exercício. E à medida em que elas engordam, elas também ficam mais diabéticas, elas também ficam mais hipertensas e morrem antes. A explosão do diabetes decorre da explosão da obesidade. Doutor, eu queria que o senhor pudesse deixar aí algumas dicas que são especiais e também falar um pouquinho, né, do Dia Internacional do Diabético para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Certo. Ana, aproveitando aqui o seu programa de grande divulgação, transmitir ao telespectador de que o diagnóstico do diabetes deve ser o mais precoce possível. Fazer um teste de glicose por ano. Um teste de glicose, qualquer pessoa, gratuito no posto de saúde e, no particular, R$7, tá? Então, muito barato. Segundo conselho, aqueles que têm parentes diabéticos, então, tá? Já sabe que o pai é diabético, a mãe, o tio, alguém diabético na família, redobrar os cuidados. De hipótese nenhuma, engordar. Manter o peso normal, tá? Fazer exercícios, né? O açúcar não tem problema no que se refere ao açúcar. Mas se esse açúcar estiver engordando a pessoa, não comê-lo, né? E, finalmente, se a glicose estiver alterada, ir ao posto de saúde do bairro. Todo o Brasil, de modo geral, funciona assim. Principalmente aqui onde vivemos, aqui no Rio de Janeiro, o posto de saúde está preparado para receber o diabético, tá? A medicação básica é gratuita, tá? O diabético não vai ter despesa, ou seja, tem toda a estrutura montada para tratar o diabético para que ele não tenha as complicações, como cegueira, amputação, insuficiência renal. Diabético pode se tratar com facilidade hoje em dia.